Sejam muito bem-vindos ao Portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta normalmente às segundas e quintas-feiras tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos falar do Proteus, o material impossível de cortar. Nós vamos apresentar, vamos falar do nome do Proteus, ou seja, o mito por trás do material, por que criar um material impossível de cortar, a estrutura e composição dos Proteus, como o Proteus resiste ao corte, testes e resultados, ou seja, o que já sabemos do Proteus e aplicações e futuro do Proteus. Ok? Pois bem, você já imaginou um material simplesmente não poder ser cortado, né? E ainda por cima, que destrói as ferramentas que tentam atravessá-lo? Esse material, ele existe e tem um nome digno da mitologia, que é o Proteus, ou seja, o material impossível de cortar. Aqui nós temos um disco de corte tentando cortar o Proteus sem sucesso, tá? Esse Proteus, só para frisar, ele também resiste aos furos de furadeiras e a jatos d'água. Isso é que é o nosso Proteus, que é o objeto do nosso bate-papo hoje, tá? O nome do Proteus, ou seja, o mito por trás do material. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no portal e que viu que não é inscrito, que se inscreva no nosso portal, deixa seu gostei. A sua participação é muito importante para que a gente continue existindo aqui, ok? Sem a sua participação, a gente não existe aqui nesse trabalho que nós insistentemente estamos fazendo, ok? E lembrar você que aqui na descrição do vídeo tem um link de uma playlist que também tem muitos outros vídeos interessantes que talvez interesse a você. Pois bem, vamos em frente. Na mitologia grega, o Proteu era assim, o deus do mar que podia mudar de forma, escapar de qualquer ameaça. Ou seja, ele seria um ser impossível de ser capturado, porque ele sempre estava se adaptando, se transformando como ser humano e se transformando em animais, ou seja, mudando para que não fosse capturado. Isso é que é a mitologia por trás desse nome Proteus, tá? Então é justamente com base nessa ideia que nasceu o material moderno Proteus. Ou seja, que a sua maneira, a maneira do próprio material, ele também escapa das tentativas de corte. Aqui nós temos uma representação do Proteu Deus, né, e do Proteu material. Então você tem o Deus imutável e o material adaptativo, impossível de cortar. É apenas uma ilustração do que a gente quer apresentar. Agora, por que criar um material impossível de cortar? Por que isso, né? A gente sabe que mesmo os materiais mais resistentes, como por exemplo, aços temperados, ou cerâmico industrial, que são altamente resistentes, eles podem ser cortados com ferramentas adequadas, por exemplo, como disco de diamante, né? Aqui, jatos d'água ou cortadores abrasivos. Aqui, para ilustrar, nós temos um disco rotativo, né? um disco de corte de diamante em alta rotação, cortando um material temperado, né? Ele está cortando esse material. Então a gente sabe que, por mais duro que sejam os materiais, eles são cortados, né? Mas aí vem aquela coisa, e se fosse possível criar um material que ele não reagisse, que reagisse ao corte e não resistisse? Porque uma coisa é você ter uma serra e o material resistir, ele é duro, ele vai resistir o corte, ele vai dificultar. Mas se você criar um material que não resista, que reaja, ele não resiste, ele reage, ele não deixa ser cortado, né? Então, esse foi o porquê da criação desse material impossível de cortar. Foi tornar impossível o vandalismo, o roubo ou os danos em equipamentos críticos, desde cofres que se imaginava, até trechos sensíveis de infraestruturas públicas, como cabos, torres e tudo mais. Então foi esse o porquê de criar um material impossível de cortar. Mas veja bem, para chegar a essa solução de não resistir ao corte e sim reagir ao corte, isso se exigiu verdadeira revolução na maneira de pensar os materiais. Por quê? Porque foi necessário abandonar aquela teoria de dureza. Não, meu material, quanto mais duro, mais difícil vai ser de cortar esse material. Então se deixou de lado esse paradigma da dureza e adotou-se o da resposta ativa, ou seja, em vez de o material resistir ao corte, ele reagia ao corte, ou seja, não se deixar ser cortado, tá? Pois bem, esse foi o motivo. Agora, qual é, mais ou menos, basicamente, a estrutura e composição desse Proteus? O Proteus, o segredo do Proteus, ele está na sua microestrutura bioinspirada, ou seja, baseada em modelos da natureza, conchas de moluscos, ossos, cascas duras
de determinadas coisas, ele sempre de frutos, ele se baseia nessa bioinspiração, tá? Ele é um material composto, ou seja, é um metamaterial, ele não é um material que existe natural, não existe o proteus naturalmente na natureza, ele é um material feito com outros materiais, com determinados objetivos, com determinado pretexto. Então, ele é exatamente um metamaterial, tá? É formado por uma matriz leve, como nós estamos vendo aqui. Aqui é um bloco de proteus, gente, que foi cortado pela metade, revelando 2 camadas. Então, ele é formado por uma matriz maleável e leve, aqui, tá vendo? Ó? Geralmente é de alumínio, né? Tipo um alumínio poroso, que abriga esferas de cerâmicas ultra duras, né, que são de carboneto de alumínio. Então você tem um material, uma matriz, dentro dessa matriz, vários grãos ou esferas de cerâmica ultra duros, feitas de carboneto de alumínio. Então é exatamente isso que ocorre no contexto da estrutura interna do proteus, tá? Então ele é uma matriz com determinadas incrustações, com determinados grãos cerâmicos ultra duros que abrigam dentro dessa matriz. Juntas, você junta essa estrutura maleável do alumínio, mais essas esferas rígidas de cerâmica, elas criam um material que combina rigidez e flexibilidade, assim como ocorre com o caso das conchas de molusco ou nas cascas de uma fruta resistente, tá? Ou seja, o segredo da resistência do proteus, como você está vendo aqui a microestrutura dele, vem da inspiração em soluções criadas pela própria natureza, né? E não apenas por causa dos materiais que compõem o proteus. Aqui nós temos uma microestrutura natural, né? Pode ser aí por exemplo, concha, osso, casca, e a microestrutura do proteus. Então, ele não é baseado, o segredo da sua resistência não é baseado só na sua composição interna, mas na sua inspiração em soluções criadas pela própria natureza, tá? É mais ou menos essa estrutura do proteus. Então, como é que o proteus resiste? Como é que ele reage ao corte, né? Essa arquitetura interna que o proteus tem, que nós vimos, né? Essa arquitetura interna faz com que esse material, ele dissipe, ele distribua a energia do corte. Essa energia do corte, ela é exatamente tanto a força mecânica da serra, ou de outra coisa tentando cortar, ele, além da força mecânica, a vibração. Então, ele distribui essa energia internamente no material, né, impossibilitando que determinadas lâminas, por exemplo, avance de forma contínua. Aqui nós temos a representação da energia de corte da serra sendo dissipada internamente. Nós não temos a figura não é 100% adequada, mas aqui é como se a energia estivesse sendo dissipada, porque as esferas, elas vibram e elas não deixam que essa energia se concentre num ponto. Então essa serra tem sua energia de corte dissipada internamente, e isso dificulta, impossibilita que a lâmina avance de forma contínua no corte, tá? Então, quando um disco de corte tenta cortar o proteus, acontece algumas coisas surpreendentes. Por exemplo, as esferas cerâmicas que estão ali na matriz, distribuída dentro da matriz do proteus, essas esferas, elas vibram, fazendo com que a ferramenta salte, trave e recue, como se o material repelisse a lâmina, como se ele não deixasse cortar, né? Aqui nós vamos ter uma animação do corte do proteus. Aqui, gente, tem uma placa de proteus, e aqui o pessoal do laboratório aqui propositalmente botou uma chapa comum para que facilitasse o corte inicialmente e depois a gente vê essa dificuldade. Por exemplo, quando o disco corta facilmente a chapa comum, depois que ele passa dessa chapa comum, que tem aqui alguns milímetros, talvez centímetros, ela começa a saltar, a travar e a recuar, e a se desgastar rapidamente o seu diâmetro. Ela começa a desgastar o seu diâmetro. Vamos botar para funcionar para a gente ver o que a gente está falando. Primeiro vai cortar essa chapa comum e não vai cortar o proteus. Está cortando a chapa, tá? Pronto, nesse ponto aqui, ela já começou, ela terminou de cortar essa chapa e ela vai entrar, tentar cortar o proteus agora, tá? Veja que ela salta, ela trava, ela recua, ela não consegue cortar essa chapa de proteus, ela não consegue passar além da chapa comum, tá?
Você veja a dificuldade, ela não consegue, ela trava, ela recua, ela salta, mas ela não corta o Proteus, ok? Vamos prosseguir aqui para terminar. Então você veja como o disco se desgastou. Veja o tamanho do disco aqui e vamos comparar ele no final da tentativa do corte. Aí olha o diâmetro dele e olha o diâmetro dele aqui. Olha a diferença, né? Então ele se desgastou e muito. Então esse é o segredo. Ou seja, o Proteus ele resiste, ele não resiste, ele reage ao corte. Ele faz com que a ferramenta não corte. Mesmo sendo duro, ele podia deixar ela aí, mas ele não deixa, ela não consegue. Ela não consegue penetrar o material, ok? Pois bem, além disso, quando parte desses grãos cerâmicos, né, de carboneto de alumínio, eles se fragmentam, eles liberam um pó ultra duro que vai desgastando a própria ferramenta de corte, conforme mostrado no vídeo. Ou seja, em resumo, o Proteus, ele não apenas resiste, ele contra-ataca a ferramenta, entre aspas, né? Ele contra-ataca a ferramenta, tá? Então, teste esse resultado, o que nós já sabemos. Em teste conduzido por pesquisador do Reino Unido e da Alemanha, o Proteus resistiu com sucesso à serra de ângulo, que a gente está acostumado a ver, brocas elétricas com furos e jatos d'água, ele resistiu. Ou seja, nenhuma ferramenta conseguiu penetrar o material antes de ser destruída. Mas, como tudo na vida, esse material ele tem algumas limitações. Ele não é ideal contra impactos de alta energia, como projéteis, e ainda é caro de produzir em larga escala, tá? Então, aplicações em futuro desse Proteus. A gente pode imaginar, por exemplo, no futuro cofres, né, cabos de energia e outras ferramentas como armadura, painéis, tudo isso a gente pode imaginar, ou ainda revestimentos protetores para equipamentos industriais e militares, feito desse Proteus, tá? Essa é a promessa do Proteus, ou seja, são duas coisas que ele promete no futuro: segurança e durabilidade em um novo nível. Ou seja, o Proteus vale a pena esclarecer isso aqui. O Proteus ainda não está amplamente comercializado. Ele está em estágio de pesquisa e prototipagem, ou seja, embora isso, a gente espera que com novas pesquisas, é provável que o Proteus ele se torne mais leve, comercial, aplicável, e que isso abra caminhos para uma geração de materiais inteligentes, ok? Capazes de se defender por conta própria, como se fosse inteligente, tá? O Proteus, ele é mais que um material resistente, ele é um símbolo da engenharia inspirada na natureza, tá, gente? Então, encerrando esse nosso bate-papo sobre o Proteus, a gente fala o seguinte, que ele é inspirado na natureza e moldado pela ciência, tá? Então, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo. Eu espero que alguma informação, como eu sempre falo, tenha tido alguma importância para você. Deixe seu comentário, né, sobre o vídeo, comente, compartilhe se você puder. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, no nosso portal, tá? Até o próximo vídeo, um grande abraço para você e tchau!